Amém, pastor Arthur. Fica à vontade. Você já está mais do que em casa, viu? Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nosso Deus está aqui no nosso meio, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço ao pastor Isaltino, que é um amigo de longa data, de longas datas. Estudamos juntos. E louvado seja o nome do Senhor pelas Jesuscidências, da vida. Nós nos reencontramos e hoje nós temos aqui um polo, do IALT, do nosso instituto, que caminha aí, está caminhando aí para uma marca, para mim, muito, muito histórica, irmãos, uma marca histórica mesmo. Não vejo outra coisa senão a mão de Deus nisto tudo, É a mão do Senhor, é o Senhor que faz, é o Senhor que acrescenta, é o Senhor que agrega. E agora estamos chegando aí próximo de 1000 alunos no IALT. Em polos, em igrejas, fechando parcerias com igrejas, com várias denominações, várias instituições. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E também estamos aqui. E hoje, irmãos, a proposta, é que nós falemos um pouco sobre o progressismo, falar sobre isso. E eu trouxe aí um material, que eu intitulo como Desafios à Igreja. Este é um deles, Aqui está passando direitinho. Eu vou deixar esse texto aí, mas eu gostaria de, antes de qualquer coisa, que você abrisse sua Bíblia em Colossenses 2:8. Colossenses 2:8. Essa água aqui é minha, querido. Obrigado. Viu? Colossenses 2:8. Que diz assim, irmãos: cuidado. A primeira palavra é cuidado. Cuidado que ninguém vos venha a enredar. Enredar é apanhar numa rede, irmão? Aí é enlaçar com a sua filosofia. Paulo está falando especificamente aí de um pensamento, mas, veja, o aviso à igreja de Colosso é: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia. Não é com a filosofia. A filosofia não é algo ruim, irmão. Agora, existem filosofias ruins. E ele diz: e vãs, a palavra vã quer dizer vazia. Vãs sutilezas. A pior coisa do mundo é você, o é mais difícil do mundo é você identificar um mal sutil. Porque, irmãos, olha, Deus nos livre e guarde, mas entende, chegar um camarada ali gritando, armado, dando tiro, todo mundo aqui vai correr. Ninguém vai ficar aqui tranquilo, pá, ali não, e você aqui, está todo mundo tranquilo aqui, não foi, nada não. Os irmãos estão entendendo? Porque todos perceberam o mal. Agora, quando você não percebe o mal, quando você não enxerga, quando você não consegue discerni-lo, e pior, quando você confunde o mal com o bem, e aceita aquilo como se fosse algo positivo, esse é o aviso de Paulo. Porque esse
esta filosofia e esta vã sutileza, olha o que ele diz, é conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então você tem a tradição dos homens, o rudimento do mundo. Você tem as coisas, veja, que são do cosmos. Aí, o mundo, a palavra aí, mundo, não é tudo que vem do mundo físico, mas do sistema criado pelo homem. Este é o mundo que nós devemos, veja, ter como inimigo. Porque ele é inimigo de Deus. O mundo é inimigo de Deus. E quem ama o mundo, vai dizer o apóstolo João, constitui-se inimigo de Deus. Mas não é o mundo físico. Não é o mundo, veja, as pessoas, porque Deus amou o mundo. João vai dizer lá no Evangelho. Mas isso é uma coisa. Outra é o mesmo João dizendo na primeira carta, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Ele está falando de uma outra coisa. E não amar o mundo aí, não é as pessoas, não é o mundo físico, mas é o sistema criado pelo homem. Esse aqui, olha, esses rudimentos, essas filosofias, que são nocivas, irmão, destruidoras. E elas são sutis, vãs sutilezas. Então, primeira instigação aí, olha. Primeira instigação é, saber interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não saber discernir esta época, já palavras de Jesus. Veja, isso é para nós, irmão, veja, como é que nós sabemos discernir aspectos do céu, mas não sabemos discernir as questões do nosso tempo. Precisamos discernir as questões do nosso tempo. Isso é algo que Jesus interrogou, que Jesus perguntou, lá em Lucas 12, 56. E aí nós temos hoje, especificamente, que nós vamos falar sobre isto, os desafios de uma era progressista. Esse é o nosso tempo. O nosso tempo hoje é este, veja, é um tempo progressista, cuidado. E a partir de agora, você tem que ter muita atenção. Por quê? Porque você não pode se enredar pelos nomes. Começando por esse nome progressista. Veja, progresso não é uma coisa boa, não, progresso. Quem é que quer o retrocesso? Ninguém, que é o contrário de progresso é retrocesso. Veja, progresso não é uma coisa boa, não. Não, ser progressista é bom, porque progresso é bom. Veja como é o negócio. Então, cuidado com os nomes, cuidado com o que se apresenta, porque aparentemente é algo bom. O progressismo, tá certo? E ninguém, irmão, olha, que quer vender uma ideia, vai colocar o nome ruim não, viu, irmão? Ninguém. Ninguém. Se querem passar uma ideia, vão colocar nomes chamativos. Foi assim, veja, foi assim desde o Éden. Desde o Éden você tem a pior coisa do mundo, não é a mentira somente, mas é a meia-verdade. É a mentira e a verdade. Misturado, que o que confunde. Tá certo? A serpente disse para Eva, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Isso é verdade. Mas ao mesmo tempo ela disse, certamente não morrerei. Mentira. E Adão e Eva pagaram um preço altíssimo, viu? E nós estamos pagando também. Porque deixaram-se seduzir pelas palavras da serpente. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Não é isso que vocês querem? Tem você como Deus. Ótimo. Vocês não vão morrer, não. Mentira. Morreram. Então, ninguém vende uma ideia com nome ruim. Veja.
O progressismo é a doutrina segundo a qual certas medidas econômicas e sociais, isso aqui eu vou passar rápido, impulsionadas sobretudo pela ciência e tecnologia, são imprescindíveis para a melhoria da condição humana. Também está relacionada à ruptura de padrões sociais tradicionais, que, por sua vez, promoveriam valores como liberdade e igualdade. O progressismo possui forte ligação com o iluminismo. Por isso, precisamos dar um passo atrás e relembrar o que foi esse movimento histórico. Tá certo? Aqui tem dois pensadores dessa época. E aqui, veja, entendam, meus irmãos, uma coisa, preste bastante atenção. Não é possível compreender a nossa época se eu não tenho ideia do passado. Veja, se eu não sei como é que eu cheguei aqui, eu não vou entender aqui. Não adianta. E como o brasileiro tem a memória de pinto, você sabe qual é a memória de pinto? É 5 segundos. O pinto está aqui, para trás de uma coisa. Você tapa os olhos dele e conta até 5, pronto, ele esqueceu o que eu ia fazer. É a memória de pinto, tá certo? Que é o bebê. Um bebê tem a memória de pinto. O bebê está chorando demais, querendo uma coisa. Você bota a mão nos olhinhos dele, assim, ó, pronto. Ele já esqueceu o que é que ele estava querendo. Então, isso é memória de pinto. Veja, nós não temos história. O que é que eu quero dizer com isso? Nós não sabemos. Normalmente, a gente não sabe o nome do nosso bisavô, não é verdade? Sabe, pai, eu sei, avô, eu sei, bisavô, já, como dizia um professor nosso, bençoe, já sabe mais. Veja, nós não somos acostumados à história, nós não gostamos de história. História, normalmente, é passada na sala de aula de uma forma ruim. A gente acaba tendo aversão da história. Aí somos presas mais fáceis. E você vai entender por que eu estou falando isso. Tá certo? Os historiadores chamam de iluminismo um movimento intelectual e político do século XVIII que defendia que o progresso deve ser fundamentado, sobretudo, pela razão humana. Não vou entrar muito nesse detalhe, mas no século XVIII houve uma ruptura. Pá! Ruptura com o quê? A Igreja Católica já estava afundando, entenda, estou falando abertamente, viu, irmão? Ela não era a potência hegemônica que era no período medieval. Olha, ladeira abaixo, em muitos aspectos. O protestantismo estava se fragmentando mais e mais. Século XVIII já. A reforma é do século XVI. Século XVIII, a bolacha já está toda partida, está entendendo? Está se fragmentando. E o que é que acende? Sabe o que é que acende? É que acende a ciência humana, as ciências humanas. O que é que cresce? O conhecimento humano. A razão humana é a resposta para tudo. Pronto. Vamos correr atrás da razão, porque a razão produz coisas tangíveis. É ela que dá resposta. As outras coisas não estão dando resposta, não. Religião não dá resposta para ninguém, não. Pronto, a ideia era essa. Religião é coisa para inculto. A classe letrada, a elite, entenda, ela vai se tornando cada vez mais desligada, somente a intelectual, desligada da religião. Onde é que está o progresso? Na razão humana. Ainda no século XVIII e ao longo dos séculos seguintes, XIX, XX e hoje XXI, ocorreram mudanças estruturais profundas baseadas no pensamento iluminista, como o fim dos regimes absolutistas e o surgimento das democracias modernas. Por favor, alguém poderia tirar esse pedestal aqui, porque eu estou lendo aqui. Só botar mais para cá um pouquinho, nada. Liberalização dos mercados e o fim do mercantilismo. Centralidade da razão e da ciência. Obrigado, querido. Em detrimento, veja, razão e ciência em detrimento do pensamento religioso. E o Estado se torna cada vez mais laico, desligado, dissociado da religião. No contexto político atual, o progressismo é fortemente associado
a luta pelos direitos sociais e movimentos sociais em prol das minorias, como o movimento negro, o feminismo, os direitos dos indígenas e movimentos relacionados a orientações sexuais e identidade de gênero minoritárias. O progressismo também tem um forte componente ambientalista. Esses grupos, de forma geral, são associados à esquerda. Então, pronto, veja, no progressismo você tem uma inclinação natural, você compreender, à esquerda. Por quê? Porque alinharam-se as bandeiras levantadas pelos chamados grupos minoritários. E os grupos minoritários principais de esfera política são esses daí. Tá certo? Então você tem, veja, lutas políticas de grupos minoritários, preste atenção. E o progressismo se alinha a estes grupos. Então você tem uma agenda fortemente, veja, voltada àquilo que nós chamamos de esquerda. Tá certo? Então, quando se fala de progressista, hoje você fala de um intelectual progressista, um pensador progressista, um professor progressista, pode estar certo, convicto de que ele é de viés esquerdista. Tá certo, irmãos? Então, para você compreender bem aí. Agora, o progressismo não é, veja, não é um pensamento político. O progressismo é um pensamento mais abrangente. Tá certo? Mais abrangente, não é político. Na política, nós vemos o progressista alinhado às questões de esquerda. Tá certo? E veja, isto, não é? Aí, ou seja, direitos sociais e movimentos sociais, preste bastante atenção. Você tem um problema aí. Qual o problema? O problema aí é que, normalmente, o progressista se apresenta como o defensor dessas classes. Como se aqueles que não fossem progressistas fossem contrários aos indígenas, aos negros, às pessoas de um modo geral. E isso não poderia estar mais longe da verdade, irmão. Tá certo? Entenda aí. Estou falando mais agora especificamente de uma questão política. Porque o cara diz, nós somos os defensores dos indígenas. Qual é a ideia que passa? Que quem é contra ele é contra o indígena. Quem é contra a pessoa que está dizendo, está levantando a bandeira, por exemplo, do negro, é contra o negro. A ideia é esta. Por exemplo, veja que coisa, viu? Olha o que eu vou dizer agora. Veja, vamos pensar agora nos Estados Unidos. Tá certo? Vamos pensar agora no negro nos Estados Unidos. Obama foi presidente recentemente, todos vocês conhecem. Vamos pensar no partido de Obama, os democratas. Presta atenção. Obama, um negro, as minorias, né? As causas minoritárias e tal, olha, está vendo? Quem é contra nós é contra os negros, é contra a minoria, e nós somos do Partido Democrata. O Partido Democrata, que é o partido de Obama, é o partido que vai defender as causas minoritárias. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês, irmão. Quem aqui já viu aquele pessoal que anda de capuz branco pontudo assim, chamado Ku Klux Klan? Quem já viu? Levanta a mão aí. São bem racistas, né? No sul dos Estados Unidos, eles são bem racistas, odeiam miscigenação, mistura. Quem foi que criou a Ku Klux Klan? O partido de Obama. Quem criou a Ku Klux Klan foram os democratas nos Estados Unidos. Não foi o partido de Trump. Foi o partido de Obama. Quem diria? Os irmãos estão entendendo?
Mas veja, o discurso hoje é que os democratas entendam lá, estou dando um exemplo de agora. Lá eles atuam em prol, apoiando as minorias, inclusive negra. Sim, meu filho, mas foram vocês que criaram partidos, movimentos racistas contra os negros. Aí sabe o que eles fazem? Eles abafam. Porque se apropriaram do discurso. Não, nós somos progressistas. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando ou não? Então a coisa, veja, não, você vai entender mais à frente, não pode estar somente na narrativa, nem o que é dito na Globo. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Se você pega a Rede Globo como seu único padrão, canal de informação, você está frito. Porque é o contrário, muitas vezes, é o oposto. Mas está oculto, está escondido. Agora mesmo, um indiano, político, debatedor, chamado Dinesh D'Souza, fez um excelente documentário lá nos Estados Unidos, mostrando a história da Ku Klux Klan, expondo nas universidades americanas a origem da Ku Klux Klan, a ligação com o Partido Democrata. E acontece, sabe o quê? Que ele é hostilizado, viu? Onde ele vai, ele é hostilizado. E é uma coisa assim. Importante esclarecer, porém, que o progressismo não é uma doutrina necessariamente de esquerda. Ela pode ser adotada em muitos aspectos pelo pensamento político liberal, especialmente quando este se manifestar contrário à imposição de uma ordem social tradicional. Então, veja bem, o progressismo normalmente é contra o tradicionalismo. Você tem o tradicionalismo e o progressismo. O progressismo normalmente é contra o tradicionalismo. E a coisa vai evoluindo. Efeitos do progressismo: a infantilização de adultos e a erotização e a adultização de crianças. Por que isto? Veja, como os progressistas compraram a bandeira das questões de gênero, então tenta-se, veja, atingir a estrutura da realidade. Olha, se você... E aí eu lembro o que Paulo disse em Colossenses: cuidado para que ninguém venha vos enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Então veja bem, a questão aí é que quando você mexe na estrutura da realidade, você precisa de todo um arcabouço de coisas para que as pessoas comecem a ver o grotesco como normal. E isso, irmãos, olha, preste bastante atenção, não se engane. O que está por trás disso é a agenda política. Não se engane, não se engane. Sempre foi assim e sempre será. O que é a agenda política? Preste atenção, porque para o brasileiro, política é partido. Quando eu falo de agenda política, eu estou falando da polis. Polis, em grego, é cidade. Quando eu falo de agenda política, eu estou falando controle social. E controle social tem a ver com poder. Presta atenção. Poder. Mandar. Domínio. Veja, não é autoridade não, viu? Estou falando de poder, são coisas diferentes. Presta atenção. O povo foi para a rua. O povo faz um bloqueio. O povo junta 1 milhão de pessoas num comício. 1 milhão de pessoas, um exemplo. O camarada lá em Brasília dá uma canetada, prende a metade. Pronto. Quem tem poder? Não é aquele povo que está na rua não, viu, irmão? É quem está dando a canetada. E botar metade na cadeia. Poder é uma coisa.
A autoridade é outra coisa. Vou dar outro exemplo. Um juiz federal saiu do tribunal. Aí vem um adolescente, 16 anos, armado com a 22. Passa tudo que tem, senão você leva um tiro. Quem é a autoridade ali? É o juiz. Quem tem poder? É o adolescente. 16 anos, que não sabe ler nem escrever e está armado com a 22. Ele que está com a arma na mão. É ele que tem poder. Estão entendendo a diferença da autoridade e poder? Autoridade não significa ter poder, não, viu? Poder é quem tem os mecanismos de controle. Então, preste atenção. Trabalhar a estrutura da realidade é uma forma de você ter um mecanismo de controle. E aí, o que é que acontece? Veja. Hoje, o início da fase adulta passou para os 30 anos. Ou seja, até 29 está se considerando adolescência. Isso é hoje, viu? Há uma infantilização em progresso. Há uma infantilização em progresso. Através de uma série de coisas que não dá para falarmos aqui. Está certo? Pelo tempo. Mas isso não é dito por pessoas que não sabem do que estão falando. Isto é dito por psicólogos, psiquiatras, antropólogos, estudiosos. Está certo? Tese. Veja bem. Não dá para você ler, mas está dizendo aqui o seguinte: apesar disso, há desaprovação a respeito da crença de que o período da adolescência possa se estender até os 25 ou 30 anos. Para os críticos, se esses jovens infantilizados não forem estimulados a tomar suas próprias decisões, eles terão dificuldades para formar e lidar com relações adultas. Veja, por que você está vendo hoje, gente, preste bastante atenção, tanta desagregação familiar? Porque você não tem mais adultos casando, você tem jovens infantilizados, adultos infantilizados, que não têm condições de cuidarem de si mesmos, quanto mais de outro. Mas isso é parte de uma agenda. Entenda isso. Observe. O resultado direto do progressismo: adultos infantilizados. Não é? Na década de 90, houve uma onda chamada emo. E o emo era aquele emotivo. Os jovens, né, se vestiam de preto. E eu estou de preto. Os jovens se vestiam de preto e, né, tudo era muito sentimento à flor da pele, né? Como é que você está falando? Não sei, eu estou meio mal. Quer dizer, as bandas de sucesso, como a banda que explodiu na década de 90, na época, Nirvana, cujo líder se matou, não é? Veja, é um exemplo do espírito do tempo, do Zeitgeist, tem uma expressão alemã, do espírito do tempo. Observe, eu estou falando da década de 90, nós estamos em 2023. Se você pegar 93, tá certo, estou falando de 30 anos. Nirvana explode em 1994, veja bem, viu? Eu estou falando de 30 anos. Alguns de vocês não têm 30 anos. Alguns jovens, mais jovens aqui não têm 30 anos. Ou tem 30 e poucos anos. Tá certo? Observe. Então, veja, nós estamos... Por que isso? Por que isso? Porque quer se atingir uma questão genérica, generalista, de gênero. Está acompanhando aí, viu?
Ao mesmo tempo, você tem crianças erotizadas. Eu estou falando de algo em curso, gente, ininterrupto, há pelo menos 40 anos. Porque a coisa se estende para a década de 80. Na década de 80, Xuxa foi para os Estados Unidos abrir um programa. Nos Estados Unidos foi proibido. Por quê? Porque os americanos disseram, isso é um programa erótico, rapaz. Depois pesquisa, não precisa acreditar em mim não, viu? Pesquisa aí. Vá para o doutor Google e pesquisa. Não precisa acreditar em mim não. Um brasileiro não tem história, não tem memória, a coisa passou. É o quê, professor? Pesquise, meu filho. Aqui era um sucesso tremendo. Mas vá ver os programas de Xuxa na década de 80. Como era vestida, como as paquitas eram vestidas, o que é que se incentivava. E pesquise. Ela foi para os Estados Unidos, chegou lá, foi proibida. Os americanos, você é louco, rapaz. Isso aqui é um programa erótico. E olhe, creu, lá nos Estados Unidos. Não pôde. Por quê? Porque eles interpretaram que o programa de Xuxa era um programa erótico. E promovia a erotização infantil. Então, eu estou falando de algo que vem em curso há pelo menos 40 anos. Se nós, veja, ascendermos até a década de 80. Veja só, todo mundo, quem assistiu Titanic aí? Titanic. Assistiu Titanic? Tenho certeza que você, se não chorou, se emocionou com aquela música, hein? Não é isso? Né? Hein, irmão? Ah, meu Deus, eu me lembro muito bem, né? Toda namorada, meu Deus, naquela época, eu disse assim, meu filho, pronto, eu quero ficar aqui na frente do navio, né? E aí o marido, tá, meu filho, tá bom, vai, vamos tirar uma foto, assim, né? Leonardo DiCaprio. Veja, a cantora daquele single de sucesso, Celine Dion, em 2018, fez uma série de propagandas para uma marca chamada Nu. Veja, esta empresa que contratou Celine Dion tem uma proposta que está no site dela, uma das maiores grifes de roupa infantil do norte, Europa, Estados Unidos. Não é muito conhecida aqui. Qual é, veja, a proposta aberta expressamente dessa marca? Destruir a ideia de gênero. Acabar com o gênero. Ela só faz roupas, veja, que são agenéricas, ou seja, ela promove, e veja o que é que diz a empresa. A empresa, esta empresa, Nu, é de 2 israelenses. E a proposta é destruir a ideia de gênero para as crianças do futuro. Está no site dela. Aí contrataram Celine Dion, fez um comercial caríssimo em 2018, alvo de muitas críticas, tá certo? Imagens sinistras, olha só, isso é do Povo, viu? O jornal O Povo, online. Imagens sinistras inspiram marca infantil propagada por Celine Dion. Aqui estão algumas das imagens, tá certo? Essa aqui, não dá para você ver muito bem, é uma menina com a cabeça de bode. Veja, isso é grife de alto padrão, viu, irmão? Tá certo? Entenda, eu estou falando de Feira da Sulanca aí, não. Isso é grife de alto padrão. Consumida por pessoas que têm condições financeiras. Tá certo? Uma das mais famosas, prestigiadas do mundo. E eles têm uma proposta aberta no site de destruir o conceito de gênero. Observe. Oi?
Então, como aliar a espiritualidade genuína nesse mundo onde, veja só, o que funciona é o pragma. A ideia aí, viu, gente? A ideia aí é o seguinte, como é que eu posso dizer? Nós entendermos que os caras, com isso, eles estão atrás de duas coisas, veja. Poder e dinheiro. Então, veja, para se desvencilhar disso é difícil. Por quê? Porque é uma questão política, polis, de controle, e econômica. E quando envolve o dinheiro, então a coisa ela se torna ainda mais anuviada. Por quê? Porque as pessoas não conseguem discernir isto muitas vezes. Elas até conseguem enxergar algo político, mas elas não conseguem enxergar muito bem a questão econômica. E a questão econômica está presente mais do que você e eu imaginamos. Sempre envolverá dinheiro, irmão. Sempre, olha. Deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção. Ninguém vai fazer um filme, presta atenção. Ninguém vai fazer um filme. Nenhuma produtora vai desembolsar 150 milhões de dólares num filme para fazer você rir somente. Nunca pode esquecer isso. São os filmes de heróis na atualidade. 200 milhões de dólares, 150 milhões de dólares. Isso dá R$500 bilhão. Isso não é apenas para entretenimento, irmão. Não é. Não é. Tá certo? E nós vamos ver, não é? Deixa eu adiantar isso aqui. O que é pragmático? Veja, um método da filosofia que sustenta que o significado de um conceito, seja ele uma frase, um texto, palavra, um discurso, consiste nas consequências práticas concebíveis de sua aplicação, ou seja, uma afirmação sem relações com experiências passa a não ter sentido. Ou seja, aquilo que tem a ver com a experiência, com o mundo real, é o chamado de pragmático. Mas no popular, pragmático veio a ser uma corrente de ideia que prega que a validade de uma doutrina é determinada pelo seu bom êxito. Tem retorno, funciona, então é bom. Compreende? Olha, atrai, sim, então é bom. Isso é pragmático. Veja, compreenda. Não existe nada mais atraente do que o entretenimento. Irmãos, nós gostamos de festa. Nós gostamos de alegria. Me diga uma coisa, olha, preste bastante atenção, entenda o que eu vou dizer, irmão, me entenda. Eu sou pastor há 25 anos. Tá certo? E professor um pouquinho mais de tempo. Veja, eu sei o que é igreja, eu lido com igreja. Certo? Entenda a minha pergunta. Veja, você prefere, entenda, uma noite do milho, onde a gente vai comer canjica, pamonha, pé de moleque, chocolate quente, café com leite, munguzá, está dando fome, estou falando tanta comida. Ou você entenda o que eu vou dizer, entenda, irmão. Uma vigília em jejum. Entenda o que eu estou dizendo. Não, eu prefiro a vigília em jejum. Pode ser que seu espírito almeje, claro, entenda o que eu estou falando, entenda. Nós gostamos, o ser humano, ele gosta da festa, da alegria, do entretenimento, de ser enganado, iludido. A gente gosta do filme do homem que voa, não é não? O camarada que voa, que tem visão de raio-x. Ou não é? Do cavaleiro que enfrenta o dragão, que vence.
Nós gostamos de ser enganados, nós gostamos do show de mágica. O camarada tirando um coelho de uma cartola. Nós gostamos da ilusão de entretenimento. Ninguém espera morrer numa montanha-russa, não. Mas por que as pessoas fazem fila? Para ter a sensação de que vai cair, para se enganar. É? Meu Deus, ninguém vai morrer, não. Posso ter um problema. Mas você gosta da sensação, do auto-engano, do Então, meus irmãos, é uma indústria poderosíssima. A gente tem consciência do que é a indústria do entretenimento? Não temos, irmão. Porque a Rede Globo tem 6 novelas diárias. Me diga. Em pico de 6, quando botar a minha são 6 novelos. Novelo é para endoidar mesmo, louco. Esse é um novelo, viu? Observe, veja, porque a maior emissora da América Latina, a 5ª maior do mundo, preste atenção, tem na sua grade de programação 6 novelos, a gente chama de novela, diária, para atrair 95% do público feminino. Por quê? Porque ela quer entreter somente? Quer. Mas não é só isso, irmão. É muito mais. Tá certo? A questão econômica é muito... Funciona? Sim. É pragmaticamente viável? É. Então, veja, vivemos em um mundo pragmático. Entenda onde você vive. Você vive num mundo onde o que funciona é bom. E o que não funciona é ruim. Entenda, irmão. Deus seja louvado que a IABV, né? E eu conheço o pastor Exaltino de muitos anos. Não é porque o Ialto está aqui agora, não. Eu conheço o pastor Exaltino, como ele me conhece. Veja, entenda. Isso aqui é uma coisa. Tá certo? Agora você imagine um cantor aqui, não tem problema nenhum, mas entenda, imagine aqui um cantor famoso, piruetas aqui no palco. Entendeu? Isso aqui está transbordando de gente, porque entrete. E a questão sempre redunda no financeiro. Então, vivemos em um mundo pragmático. Você tem que compreender isso. O que é que funciona? É isto. Então, é bom. Não funciona? Não. Então, é ruim. Aprender Bíblia. Entenda o que eu vou dizendo. Entenda. Aprender Bíblia, irmão. Funciona? Não, funciona não, irmão. Então, olha. Tem nada de aprender Bíblia aqui não, viu, meu filho? Que é produção. É oração, dízimo, próximo. Os irmãos estão entendendo? Pragmaticamente falando, é assim ou não é, irmão? Eu estou falando alguma bobagem aqui? É não. Com pessoas que não sabem abrir a Bíblia. Porque o que funciona é o pragmático. Então, veja. A era dos relacionamentos dissolvíveis. Claro. Veja, se o progressismo vai contra as questões tradicionais, nós temos como um dos pilares do tradicionalismo relacionamentos sólidos. Como o conceito de família tradicional. Veja, o conceito de família tradicional é um conceito de relacionamento sólido. Aquilo é um obstáculo ao progressismo, sob vários aspectos. Então, os relacionamentos precisam ser, como disse um sociólogo falecido recentemente, líquidos, dissolvíveis. E aí vem uma palavra bíblica. Por se multiplicar a iniquidade, veja, o amor de muitos esfriará.
A palavra iniquidade aí é é não, viu? Anomia, nomos é lei. É a não lei. E por se multiplicar essa falta de lei de Deus no coração, por se abafar isso no coração, o amor de muitos, o quê? Esfriará. E se o amor esfria, irmãos, não há como haver relação. E nós, quando falamos de família, estamos falando de relações duradouras. Ora, se o amor esfria, não há como ter relação, imagine relações duradouras. Então as famílias serão um alvo nesse processo. E é o que nós estamos vendo. A fragmentação do conceito de família. Olha, primeiro, família era isso aqui. É uma coisa. E agora? Bum! Pronto. É tudo isso. A fragmentação. Mas se você fragmenta demais, vai fragmentando, você dissolve. Estão entendendo, irmãos, ou não? Está lembrado do sorrisal? Sorrisal. Você pega o sorrisal, ele não é sólidozinho. Você aperta assim, vira, não é? Um farelo. Mas quando você joga na água, o que acontece? Dissolveu. É a mesma coisa. Veja. A palavra moral vem do latim mos ou mores, de onde vem a nossa palavra moradia. É a palavra que substituiu a palavra grega ethos e tem a ver com costumes e regras. Hoje, as regras são mutáveis ou dissolvíveis. Presta atenção. Auguste Comte, um dos pais do progressismo. É dele a frase que está na nossa bandeira, viu, irmão? É mesmo, Azul. A nossa bandeira, ordem e progresso, é dele. É de Auguste Comte. Agora, veja o que Auguste Comte falou, viu, irmão? Olha o que ele disse. A vida dos vivos é determinada por filósofos mortos, dos quais, provavelmente, eles nunca ouviram falar. A vida dos vivos é determinada por filósofos mortos, dos quais eles provavelmente nunca ouviram falar. Por quê? Porque não tem história, porque não conhece de onde vêm as ideias, porque não sabe o seu germe, porque não sabe o seu gene, porque não sabe a sua origem, porque não se rastreia o seu progresso, a sua estruturação. E a gente acaba pensando que as coisas elas são assim mesmo, desde sempre. Não são, irmão. Vamos adiantar, vamos adiante. Veja, para se destruir o conceito tradicional de que há verdades e não há verdades, tem que se atacar a verdade. A própria ideia de verdade. Chegamos a esse absurdo que nós chamamos de relativização. Cuidado para você não confundir com relatividade. A relatividade da física é uma coisa. O relativismo sociocultural é outra coisa, mas baseado numa bobagem, irmão. Qual é a bobagem? É essa aqui, não é? Não haver verdade. Isso é uma verdade? Veja, quando as pessoas afirmam que não há verdade absoluta, ela está falando uma. Então, isto é uma característica de nosso tempo. O quê? Esse paradoxo. É por isso que essa contradição. E é por isso que eu estou falando que estamos vivendo uma era paradoxal. Mas veja, isso é confortável para as pessoas. Talvez não aqui, no nosso meio, porque nós somos cristãos, nós, ou a maioria de nós, pensa de uma mesma forma, cremos na Bíblia, cremos no poder de Deus, cremos na autoridade da palavra, mas saia daqui para você ver. Vá para a universidade, e não precisa ir para a universidade não, vá pelas ruas aqui, pelas ruas do IPCEP, nas casas aqui do IPCEP, pergunte às pessoas, nas ruas, o que você acha do aborto?
para você ver o que é que elas dirão. Elas não vão ter, normalmente, o mesmo pensamento que nós não, viu, irmão? Não pense que as pessoas vão dizer, não, sou terminantemente contra. Não são. Na Irlanda, quando se aprovou o aborto, né, há 2 anos, 2 ou 3 anos, o aborto, até o 6º mês de gravidez, uma praça em Belfast estava lotada de mulheres, chorando compulsivamente, alegres, felicíssimas, porque agora podiam abortar até o 6º mês. De 6º mês. Outro paradoxo do nosso tempo: excesso de informações e a geração que parece não ter informação alguma. Veja, é necessário que haja uma confusão, para que as pessoas elas não saibam, não rastreiem, não entendam de onde vêm as ideias. Então você tem, normalmente, um excesso de informações, e as pessoas não sabem muito bem onde procurar porque lhes falta critério. Esse excesso de informações auxilia o progressismo. Veja, auxilia o progressismo. Por quê? Porque, por exemplo, quando você fala algo que vai de encontro ao senso comum, ou aquilo que está estabelecido, presta atenção, viu? É fake. De imediato já se admite como fake. Teoria da conspiração. Quem não se lembra aqui das vacinas? Você sabe quanto é que o Reino Unido pagou a uma pessoa agora, por causa dos efeitos da vacina, R$120 mil a uma pessoa. Por quê? Efeitos colaterais da vacina. Mas é claro, irmãos, veja, esse excesso de informações amedronta o povo. Veja, dificulta o critério. E a gente chega ao absurdo. Veja, presta atenção, viu? Olha, a Super Interessante colocou essa capa aí, ninguém se choque não, viu, gente? Mas isso é uma constatação. Estamos cada vez mais tolos. Certo? Esse camarada aqui, eu não vou ler isso tudo não, esse camarada aqui, olha. Esse camarada aqui, ele foi assaltar um banco, assim, foi preso. E quando foi preso, ele disse, mas eu usei suco de limão. Aí, a polícia não entendeu, disse, eu vi na internet que se você botar suco de limão, você fica invisível. Aí a polícia perguntou a ele, fez assim, mas você botou suco de limão e você ficou invisível? Ele disse, fiquei. Eu disse, foi como? Eu não conseguia me ver, claro mesmo, os olhos ardentes. Veja, ele botou suco de limão, não conseguiu se ver e achou, de fato, que estava invisível. Isso não é brincadeira, viu, irmão? É claro que eu estou falando de um fato absurdo, mas é um fato real. Isso levou 2 psicólogos, os caras olharam assim e disseram, rapaz, tem alguma coisa errada. Não é possível. Esse homem é louco? Não. Ele tem histórico, é esquizofrênico? Não. Ele tem algum histórico psiquiátrico? Não. Nós vamos estudar isso, isso não é possível. Veja. Esse professor, David Dunning, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, chamou um dos seus alunos de pós-graduação, Justin Kruger, tá certo? São esses aí, David Dunning e Justin Kruger, tá certo? Da Universidade de Cornell. E eles começaram a fazer uma pesquisa séria. E essa pesquisa séria constatou o seguinte, preste atenção, viu, querido? Primeiro com os alunos de psicologia, da própria Universidade de Cornell. Depois com o grande público. Um efeito de hoje, por causa dessa falta de critério, chamado efeito Dunning-Kruger.
E o que é o efeito Dunning-Kruger? Isso é de hoje, viu? Preste bastante atenção. Isso é uma característica de hoje. Olha só. É um fenômeno, não é? Esse efeito Dunning-Kruger é um fenômeno pelo qual indivíduos que possuem, preste atenção, viu? Preste atenção. Pouco ou nenhum conhecimento, preste atenção, acreditam saber mais que outros, mas bem preparados, dizendo com que tomem decisões erradas e chegam a resultados indevidos. É a sua incompetência que os restringe da habilidade de reconhecer os próprios erros. Então, assim, quanto mais o camarada desconhece, mais ele se acha conhecedor. Quer ver um exemplo comum disso? É você ir em qualquer lugar onde as pessoas estão falando de futebol. Todo mundo é técnico, não é verdade? Ah, mas esse rapaz está errado, fulano está errado. É só tirar isso aqui. É o outro. Não, rapaz, é só colocar aqui. É só. Pera. Qual a experiência você tem de bola? Nenhuma. Então, calma, meu filho. Entenda, veja. Mas isso passa e já se tornou algo cultural no nosso meio. O quê? Falar, opinar, ter posição, defender perentoriamente, incisivamente, com todas as forças, o que você não conhece bem. O que você não compreende. O que você não domina. Achar aquilo do que você sabe pouco ou nada. Mas se tornou-se endêmico. Tornou uma coisa absolutamente comum. E convivemos muito bem com isso. Todo mundo opinando sobre tudo. Isso é o efeito Dunning-Kruger, tá certo? Não vou. Revista Valor Econômico. O efeito Dunning-Kruger nunca foi tão evidente no mundo. Nunca foi tão evidente. Resumindo, o estudo concluiu que quanto mais é a incompetência do sujeito, menos consciente ele é dela. Concluí também que pessoas... Veja só, viu, irmão, entenda. Não se choca com essa palavra, porque hoje toda palavra choca, né? A gente não pode dizer nada que está chocando. Veja. Pessoas incompetentes é o que mais tem, é o que mais existe no mundo, viu, gente? É incompetência. Tá certo? Isso aí vem em todo lugar. Não é? Todo lugar. Então, pessoas incompetentes são incapazes de reconhecer sua própria incompetência, tendem a não reconhecer a competência de outras pessoas, não são capazes de tomar consciência de quão incompetentes são em determinada área. Agora, se forem treinados para aumentar a sua competência, serão capazes de reconhecer e aceitar a sua incompetência anterior. Eu falo brincando na aula de teologia o seguinte: gente, calma, vocês precisam desintoxicar. De muitas ideias são mito. Não é que pastor exaltino e está ensinando errado, não é isso. Pelo contrário. Você tem um pastor professor, ensinou inclusive a turma no primeiro trimestre. Mas não é isso. Mas nós todos estamos imersos em uma rede de mitos, ou não é? Acreditamos em muita coisa, tenho certeza de que é assim. E não é assim, não é? Não. Quer ver um mito? Ouviram do Ipiranga as imagens plásticas. Você pergunta para 10 alunos, 9 vão dizer, quem foi que ouviu? Aí foi, mas ouviram, é um sujeito indeterminado. Não, senhor, não. É. Ouviram, alguém estava lá, ouviu, a gente não sabe o que é. Não. Ali é poesia. Quem ouviu foi as margens plácidas do rio Ipiranga. Elas que ouviram um brado retumbante de um povo heróico. É o primeiro trecho, primeira estrofe do nosso hino. As margens plácidas do Ipiranga ouviram um brado retumbante de um povo heróico. Mas como a coisa é poesia, vai ao contrário, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante. Mas de 9 em cada 10 alunos, diz como eu estou dizendo. Ouviram, né? Ouviram. Eu não sei quem estava lá, ouviram.
Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Veja. A era paradoxal. Veja, é importante, então, haver o esfriamento, presta atenção, o esvaziamento do tradicionalismo religioso, do tradicionalismo da religião. Religião hoje se tornou sinônimo de coisa ruim. Presta atenção, olha, tome muito cuidado. Oh, eu sou espiritual, eu não sou religioso. Como se a religiosidade humana fosse uma coisa ruim. A palavra religião vem de religare, quer dizer religar a Deus, religar ao divino, tá certo? Religar à divindade. Claro que o homem produziu religiões falsas, mas o homem tem um sentimento de se religar ao Criador. É claro que ele tem. Quando você destrói isso, dizendo que a religiosidade é uma bobagem, é uma banalidade, é uma coisa ruim, isso nos envolve, irmão. E nós não podemos ser acríticos, veja, sem critério, sem o devido critério. Não é assim, não. Observe. Malaquias tem um lamento, Deus falando, olha só, Deus falando em Malaquias. Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendesse em vão, debalde, o fogo do meu altar. O povo não estava nem aí nos dias de Malaquias. É por isso, traga todos os dias na casa do tesouro, olha, vai que haja mantimento da minha casa, vocês não estão nem aí. Porque o povo estava lá nos dias de Malaquias. Observe. O que une as pessoas nessa imagem aqui, olha? Aqui. Observe bem, viu? Uma típica igreja contemporânea. Essa lâmpada é bem econômica. A outra ali, está na hora da minha novela. A outra, que pastor chato. O outro, alô. O que é que une as pessoas nessa imagem? A pergunta. Cadê? Vê aí, ó. Pronto. A apatia. Veja, a palavra patos, presta atenção aqui. Patos, de onde vem as nossas palavras? Simpático, antipático, empático. Pato tem a ver com sentimento. Apatia é o camarada sem sentimento. Frio. Veja, a frieza hoje, preste bastante atenção, viu? Fez uma pesquisa recente do Reino Unido e Jesus veio em terceiro ou foi quarto lugar, atrás de 2 jogadores de futebol. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Perguntaram para adolescentes. Rapaz, é um jogador do Real Madrid, não é? Jesus é um jogador do Brasil. Jesus é... Veja, quase 50% dos jovens americanos não sabe hoje onde Jesus nasceu. E pasmem, no cinturão da Bíblia, no meio dos Estados Unidos, a maior parte desses, quase 50%, a maior parte dessa amostra achava que Jesus havia nascido, sabe aonde? Na América. Eu não estou brincando, irmão. Quem aqui sabia que uma igreja desse tamanho, uma mega igreja na Europa hoje? Quem é que sabia disso? Quem é que sabe disso? Aqui. Sabia não? Uma igreja desse tamanho aqui, na Europa toda, é uma mega igreja. Não existem igrejas na Europa desse tamanho aqui. Não existem. Hoje não. Espanha, Portugal, o país de Hitler. Não. Áustria. Não existe.
Não existe igreja desse tamanho. Veja, a Europa, que produziu a reforma, grandes pensadores na história da cristandade, movimentos missionários pioneiros no mundo, é ateia. Pela primeira vez na história, na Alemanha, o número de protestantes é menor do que a maioria da população. Pela primeira vez na história. Veja bem, na Noruega, quando o camarada nasce, em outros países, ele é automaticamente ligado à igreja do país, a igreja estatal. A igreja da Noruega abriu, recentemente, um processo de desfiliação. Abriu de manhã e disse, quem quiser se desfiliar da igreja, formalmente, pode se desfiliar. Nós vamos abrir um processo de desfiliação pela primeira vez na história. Eles tiveram que encerrar de tarde, de tanto pedido de desfiliação que houve. Eles encerraram. Bem, esta é a situação da Europa hoje, totalmente tomada pelo progressismo. Isso é inacreditável. Olha, irmão, veja só, é inacreditável. O que você está vendo aí é uma coisa inacreditável. Leia comigo aqui, veja, leia ali comigo, veja. Greg Epstein, o novo capelão da Universidade de Harvard, a melhor do mundo, fundado por um pastor batista. A Universidade de Harvard foi fundada por John Harvard, um pastor batista. Observe. Fundado por puritanos ingleses há 400 anos e considerado uma das melhores universidades do mundo, o Greg Epstein, é o novo capelão, né? É alguém considerado gente boa e bem quisto por muitos. O problema é ateu. Veja, o capelão da mais prestigiada universidade do mundo, que foi fundada por protestantes, e especificamente tem o nome de um pastor protestante chamado John Harvard, que doou toda a sua biblioteca para a universidade, e é por isso que tem esse nome lá, Harvard, a melhor universidade do mundo. Você entra na Universidade de Harvard, está John Harvard sentado assim, ó, o pastor John Harvard sentado lá. Lá no estatuto da Universidade de Harvard, está lá assim, nosso compromisso é formar bons ministros de Cristo. Pronto, a Universidade de Harvard, a mais prestigiada do mundo, conseguiu a façanha, irmão, de colocar um capelão ateu. Você compreende isso? Imagine, e preste atenção, capelão vem de capela, irmão. Você imagine um pastor ateu. Isso está um pouco distante da gente, a gente não sente muito. O que a gente sente é o preço do ovo, né? O preço do ovo está caro. Não é verdade, irmão? A bandeja subiu, a gente sente isso. Vai estar longe da gente, a gente não sente muito. Não é isso? O tomate, o que a gente sente é o tomate, como o tomate está caro. Mas expanda um pouco sua consciência. Expanda um pouco, tente agora parar e pensar. E jovens da universidade mais prestigiada do mundo estão sendo discipulados na capelania da universidade por um ateu, autor de livros dizendo que não é preciso acreditar em Deus. Ele. Para você ser uma pessoa boa, você não precisa acreditar em Deus. Os maiores médicos do mundo, advogados, engenheiros, arquitetos, professores, formados pela Universidade de Harvard, são discipulados por um ateu. Veja, é uma coisa inacreditável, irmão. Mas nós estamos vendo isso. Olha a foto dele ali. Veja, essa imagem que você está vendo aí foi usada por um youtuber. Preste bastante atenção, viu? O paradoxo do progressismo. Para dizer assim, Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. Aí o camarada que defendeu isto lá nos Estados Unidos botou quem? Michael Jackson, veja. Que fez, veja bem, irmão, uma transição de cor. Por que esse youtuber coloca Michael Jackson
tá certo? Que disse que fez essas sessões de branquear a pele por causa de vitiligo, da doença vitiligo. Mas entenda, irmão, o vitiligo fez ele fazer isso com a boca, com a... Que vitiligo da peste é esse? Está entendendo, irmão? Fez ele com o nariz. Vitiligo, irmão? Não, não. Por quê? Porque a realidade não interessa. Presta atenção que eu vou chegar nesse ponto. Estou terminando já, viu? A realidade não importa. O que importa é a narrativa. Vou chegar aí. Domínio da palavra. Então, observe. Alguém usando o canal de Michael Jackson, falecido, para lançar um clipe com o intuito de dizer que vidas negras importam. Ele podia usar qualquer pessoa, menos Michael Jackson. Tá certo? Mas aí ele usa a figura de Michael Jackson. Por quê? Porque ele está tentando atingir sua psicocognição. Ou seja, a psicocognição é fazer com que você olhe uma coisa e não acredite no que está vendo. Você tem uma defasagem, que o professor Olavo Carvalho chama muito bem, como paralaxe cognitivo. Você tem um paralaxe. Você pensa que o ponteiro está aqui, mas na verdade ele está aqui assim. Preste atenção. O império das narrativas. O efeito, veja, o efeito, vou lhe dizer, a era da pós-verdade, onde os fatos se adequam melhor às melhores narrativas. Veja, quem domina o discurso hoje domina a verdade. Por quê? Porque as pessoas, elas se sentem atraídas por melhores narrativas, ou narrativas mais atraentes. Os progressistas compreenderam isto, viu? É por isso que os camaradas se apossam de alguns termos. Olha, se apossam de alguns termos. Nós somos os defensores dos índios. Então, quem é contra o progressista é contra os índios. Nós defendemos o direito do negro. Então, ele dita o que o negro deve ser, como o negro deve se vestir, o que o negro deve pensar, o que o negro deve fazer, e quem é contra ele está contra o negro. Um grande economista e pensador americano, negro, Thomas Sowell, né, ardoroso combatente do progressismo, tem livros e mais livros e mais livros falando de como essa tática é funesta, irmão. É uma tática vil. E ele expõe, principalmente no ambiente acadêmico, que é o dele, como eles sequestraram a consciência negra. Por exemplo, para usar os negros como cavalos de batalha. Depois procure esse pesquise sobre esse camarada, Thomas Sowell, viu? Observe isso aqui. Veja, isso aqui foi uma coisa... Esse repórter, que é um repórter da CNN, colocado para falar sobre questões polêmicas, porque é negro. Esse repórter é esse daí. Tá certo? Chegou ao cúmulo de... Em uma cobertura de protestos em Kenosha, Wisconsin, ele, Omar Jimenez, cobria uma reportagem cuja chamada era o quê? Está conseguindo ler em vermelho ali? Hein? Preste atenção. Preste atenção. A maioria dos protestos pacíficos depois de tiros da polícia. Ele está dizendo
que os protestos eram pacíficos, continuaram pacíficos. Apesar da polícia ter agido de maneira atroz. O que é que está atrás dele, irmão? O que está atrás dele são alguns dos 50 carros que os camaradas começaram incendiando. Somente nessa localidade. Veja, ele está de frente para a destruição provocada pelos manifestantes. E está dizendo, eu estou aqui para dizer a vocês, viu, que a maioria, mesmo depois do estilo da polícia, os protestos foram muito pacíficos. E o negócio pegando fogo, sendo destruído. Veja, isso virou chacota nacional nos Estados Unidos. E a CNN fez o quê? Retirou do seu site. Só que a internet não perdoa. E, graças a Deus, houve prints e cópias. A CNN, porque choveram, meus irmãos, choveu críticas. E aí, mas observe, porque essa imagem é icônica, porque é um ícone, porque ela ilustra bem o processo pelo qual nós estamos passando hoje. É o quê? A inversão da realidade. Veja, a narrativa quer convencer você do irreal. A narrativa quer convencer você daquilo que é o contrário da realidade. E às vezes convence, viu, irmão? Então, como aliar espiritualidade genuína e teologia no mundo assim? Primeiro entendendo, gente, veja, presta atenção aqui, olha. O que fazer, pastor? Trabalhar com jovem. Olha, a geração... Eu não sei se eu digo isso ou não. Ah, meu Deus, me entenda, irmão, me entenda, em nome de Jesus. Eu não estou querendo ser um profeta do caos, não é isso, não é isso. Eu não estou querendo ser excessivamente pessimista, não é isso, não é. Em nome de Jesus, me entenda, não é. Mas eu estou falando a partir de um viés, veja, de um determinado viés crítico, veja, entenda. Essa geração, quando eu falo geração, estou falando geração, né, e adultos. Essa geração, entenda minhas palavras, viu? Ela está condenada. Essa geração, ela só consegue sair desse buraco por intervenção divina, direta. Não há mais como sair. Já passamos do ponto de inflexão. Não há retorno. O que nós podemos fazer é trabalhar fortemente a cabecinha dos jovens, que eles querem sequestrar, viu? Para que os jovens não vivam vidas frívolas, tolas, estúpidas. Veja, se nós não trabalharmos a mente dos jovens, estamos fadados ao fracasso, à derrota. E eu não quero assombrar você não, mas no Apocalipse 13:7 tem uma passagem que diz assim, veja, presta atenção. Apocalipse 13:7. Dizendo da besta, foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Depois você lê. Apocalipse 13:7. Foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. E eu creio piamente, irmão, que aquilo só está lá porque a maioria de nós está dormindo ou muito preocupada com o self, com o meu, que diz respeito à minha coisa, a minha situação, o meu lugar,
sabe? A minha vaga, o meu lugar na fila, sabe como é? Não temos a visão de mundo necessária para nos fazer sair desse lamaçal. Aceitamos a contradição, não é? Não pode bater palma, viu? Mas matar pode, né? Isso eu achei extraordinário, isso aí, extraordinário, veja. Entenda, aborto é crime pela vida. Ele está querendo mostrar que isso daí. Quem é contra o aborto defende a pena de morte. A Bíblia defende. Eu não estou entrando no mérito de que deva ser colocada hoje ou não. Mas inegavelmente a lei defendia a pena de morte. Deus estabeleceu lá em Israel, ou não? Amém? Lá em Israel foi estabelecida a pena de morte. Deus disse, vai fazer isso, pena de morte. Errou aqui assim? Pena de morte. Está lá na Escritura. Aí o camarada vem e diz que, numa charge, aparentemente sem nenhuma grande pretensão, que matar fetos é o mesmo que matar criminoso, irmão. Os irmãos estão compreendendo ou não? Para o chargista, matar um feto é a mesma coisa que matar um criminoso. Então, se você é contra o aborto, você tem que ser contra, entenda, a pena de morte. Opa! Observe, irmãos, como isso é a promoção da distorção da realidade. Veja, um feto é a mesma coisa de um criminoso. Um feto está no mesmo status do que um criminoso. Um feto está na mesma situação ontológica de ser de um criminoso, irmão. No mesmo status, no mesmo patamar. Observe. Mas é o poder da narrativa. E como ela confunde, principalmente mentes acríticas. Todo mundo lendo junto, como é que diz aqui? Hein? Essa igreja é pentecostal, não é? O meu povo está sendo porque lhe falta o conhecimento. Meu povo, Oséias 4:6. O meu povo não está sendo destruído porque lhe falta fervor, porque não falta, porque lhe falta fé, não falta, porque lhe falta talento, não falta, porque lhe falta posses, não falta, porque lhe falta engajamento, não falta, porque lhe falta contingente, quantidade, não falta. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O grito, o clamor, escrito por Oséias, de Deus, viu? É um clamor divino. Perdura até hoje, irmão. Eu espero, irmãos, ter trazido algo útil, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos... Vou usar as palavras do apóstolo Paulo, né? Para a minha vida, em primeiro lugar. Desperta, ó tu que dorme. Né? Desperta. E Cristo te iluminará. Desperta. Acorde, irmão. Levante-se, haja, olhe ao seu redor, ore, engaje-se, estude, busque, lute, batalhe, não desista, avance. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, abençoe essa igreja.
Abençoe a vida do pastor Exaltino, todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.